também a outros espíritos. E aí ele passa uma informação pra gente, que pode ser tanto uma informação que ele mesmo viu, que ele mesmo, uma percepção que ele mesmo teve, ou pode ser uma informação que ele recebeu de um outro espírito que passou para ele. Até aqui vocês conseguiram entender? Sim? Outra coisa que é interessante no caso do sonambulismo, o espírito que ele está parcialmente desprendido do corpo, ele não está enxergando com o olho. Ele não enxerga com o olho. Quem enxerga com o olho é o corpo. O espírito, ele não tem essa visão localizada, ela é diferente a visão do espírito. E isso é bem interessante, porque mesmo que o espírito estivesse lá de olho fechado, ele também teria percepções a respeito do ambiente, ele também perceberia informações e também conseguiria trazer. E é engraçado às vezes a gente pensar, né, que a gente enxerga e não é pelo olho, né? Não sei se vocês conseguem entender muito isso, né? Mas é engraçado. Mas é como se a gente estivesse aqui, de olho fechado, mas através da nossa mente ou através do nosso espírito, a gente estivesse conseguindo saber o que está acontecendo na salinha ali do lado. É mais ou menos isso. E 360, né? Pois é, dependendo da evolução do espírito, né? Nas experiências de quase morte é constante eles falarem que enxergam 360. Não precisa virar, nem como que você enxerga 360? Eu não sei nem como explicar isso, né? Só vivenciando mesmo uma situação dessa para poder falar, né? O que mais que é interessante a gente saber sobre o sonâmbulo? Embora seja um estado, e isso tudo está lá na 455, tá, gente? Por isso que eu estou retomando esse tema. Eu sei que já foi falado, mas ele está aqui na minha parte também. A pessoa, quando ela está nesse estado de emancipação da alma, ela atinge um processo de lucidez, ela fica mais lúcida. Só que isso não é assim, ele pode ver tudo, ele pode saber tudo, ele tem acesso a tudo. Não, isso é um pouco limitado, né? Por quê? E isso está de acordo com o nível de evolução que aquele espírito atingiu. Então, nem todo espírito sabe tudo. E é por isso que a doutrina espírita vem trazer para nós e ela vem falar a respeito do discernimento que a gente tem que desenvolver a respeito das informações que a gente recebe, né? Nem todo espírito sabe tudo. E até no livro dos espíritos, em algumas perguntas, alguns espíritos respondem assim: ah, isso não cabe, eu também não sei como isso funciona ainda. E olha que eram espíritos muito evoluídos que respondiam para Kardec. Mas eles falavam: não, isso é... Ou, olha, pode ser que eu até sei, mas eu não vou te falar porque você não vai entender. E também tem outra coisa, tem coisa que Deus é que vai saber. Ele ainda não chegou no patamar de evolução para saber tudo. Então isso que é interessante. Apesar da lucidez ser maior, ela não é indefinida, ela também tem um limite. E ela não é infalível. Olha que interessante. Mesmo nesse estado de desprendimento da alma, alguma informação pode vir que tem alguma... Por quê, gente? Porque passa pela interpretação e pelo nível de evolução que o espírito tem. Então, assim, se a gente vai falar a respeito, por exemplo, alguém vai passar uma percepção, não sei se já aconteceu com vocês, alguém falou assim: nossa, eu comprei uma blusa azul. Aí outra pessoa chega e fala assim: imagina, aquela blusa que você comprou era verde. Aí a pessoa fala assim: gente, imagina, era azul, você não sabe ver cor não? Aí a pessoa fala: pra mim é de ser verde, pra mim isso é azul. Aí uma pessoa fala assim: nossa, não, o fulano lá que tá de blusa rosa. Aí a pessoa fala: mas não tá de blusa rosa, tá de blusa roxa. Tô dando um exemplo só de cor, porque é uma coisa que acontece, né, frequentemente. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Porque às vezes a gente fala: ah, mas fulano deu uma informação que foi errada. Não é que foi errada, ele deu a informação com base na percepção que a pessoa tem, isso acaba sendo subjetivo. Então com os espíritos também acontece a mesma coisa. Às vezes o espírito vem e dá uma informação, aí depois você fala: puxa vida, mas não era bem assim aquilo. Mas não é que ele falou para você uma mentira, é que ele falou a respeito da percepção que ele tinha a respeito daquilo que ele estava vendo. E aí, através da palavra, ainda por cima, às vezes a gente tem que definir uma coisa igual isso, visão 360. Como que você vai falar isso que ninguém nem entende? Então, através das palavras, a gente ainda também tem que tentar expressar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está sentindo, as nossas percepções. Então, percebe como é complexo? É justamente por isso que não é simples. Porque tem muitos fatores envolvidos. Isso é bem recorrente no livro, né? Que eles falam que geralmente tem alguma pergunta e diz assim: limitação da linguagem humana. Exatamente, porque a gente não consegue, a gente fica querendo saber coisas que a gente não tem palavra para definir, né? E aí como que você vai explicar uma coisa, igual quando a gente vai explicar um sabor. Por exemplo, nossa, come, sei lá,
pequi, come uma coisa bem diferente que você nunca comeu, ou tâmara, damasco, sei lá, come uma coisa bem diferente. Kiwi, né? Como que você vai falar que gosto tem aqui? Como que você vai explicar para outra pessoa? Normalmente você fala assim, experimenta, né? Ah, eu acho que lembra pera, eu acho que lembra... Nossa, dá uma pinicada na língua. E a outra pessoa fala, como que é isso, pinicada na língua? Eu não quero comer esse treco, não. Porque é difícil explicar. Então é exatamente isso. É por isso que esse assunto é complexo. Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma aqui. E olha que interessante. Nesse processo em que a pessoa está em desprendimento através do sonambulismo, fica mais fácil dele entrar em contato com outros espíritos. Por quê? Porque ele está num estado de desprendimento, ele consegue interagir melhor com o mundo espiritual. Então é por isso que às vezes o sonâmbulo ele pode trazer informação a respeito daquilo que o próprio espírito dele está percebendo e também informação que ele captou por outros espíritos. Mas às vezes ele não sabe. Às vezes ele não tem consciência. Não é? Sim. Ele acorda, né? Aí você fala, você estava lá na porta, ele não abriu a porta, tal. Sim, não tem consciência. Eu? Né? Sim. Sim, porque na verdade, o que está em atividade nesse caso? É o espírito. Ele está em atividade e isso se reflete no corpo. É como se assim, eu estou me mexendo e a minha blusa está se mexendo, tá vendo? Mas não é que eu quero que a minha blusa se mexa, é porque naturalmente, conforme eu me mexo, a blusa se mexe. O corpo é mais ou menos isso. Quem está em atividade é o espírito e o corpo acaba que obedece junto. E aí, quando ele volta, a impressão não passa para o cérebro, porque nem tudo que o espírito vivencia nesse estado de parcialmente liberto, ele consegue depois trazer, porque o nosso equipamento físico ele é limitado, né? Mais limitado do que a capacidade do nosso espírito. É como se fosse um sonho, quando você falou do sonho. Sim. Porque muitas vezes, então quer dizer, todas as noites a gente sonha. Mas todas Normalmente as noites o nosso espírito ele tem vivências, né? Extracorpóreas, não necessariamente ele vai para lugares, mas aí é que tá. O sonho ele também se mistura aspectos da mente, né? Tem várias coisas que compõem o sonho. E aí às vezes acaba que o nosso cérebro ele mistura uma parte da mente, uma parte da vivência do espírito, e aí a gente fica meio bugado sem saber o que é de fato. Fragmentado, assim. Fragmentado. Mas aí eu sugiro que volte. Teve alguém que já falou sobre sonho aqui, né, Wagner? Já. Lá atrás, né? Então, provavelmente vai ter um registro disso aqui também nos arquivos, porque é um assunto super interessante. Mas, se eu falar sobre sonho, eu não vou falar do êxtase. E eu tenho que chegar lá no êxtase. Então, calma. Todos nós temos que chegar lá no êxtase. Por que tem pessoas que são sonâmbulas e outras não? Então, é uma faculdade. Não, é uma faculdade mesmo. Algumas pessoas são e outras não são mesmo. É uma faculdade. Irmã que, assim, eu já presenciei umas 2 vezes, né? Eu morava aqui. Ela é daqui. E realmente, assim, ela acordou, eu estava assistindo um filme com outro irmão, ela acordou, deu uma volta na sala, sentou, ficou olhando pra gente, depois ela olhou e foi embora. Todo mundo pensou que ela estava acordada e no final das contas ela nem lembra, assim, né? Eu não tenho medo, não tenho medo dessas coisas. Aí meu irmão ficou com medo, né? Aí ele, e aí? Eu disse, deixa ela. Aí ela ficou olhando, falou algo, mas a gente não consegue entender. E depois ela levantou e foi dormir. É interessante, é interessante. E no dia seguinte, realmente, eu não Vou lembrar. Então, assim, é necessário ter uma predisposição, mas pra frente a gente vai falar que para todos esses efeitos de emancipação da alma, seja o sonambulismo, seja a dupla vista, seja o êxtase, tem uma predisposição do nosso corpo físico que possibilita mais facilmente ter isso. Pode ter também alguma relação com mediunidade, mas isso não é necessariamente uma regra, precisaria ver porque cada caso é um caso, né? E aí eu sugiro também que provavelmente a pessoa que falou antes de mim sobre sonambulismo, talvez ela tenha dado essa resposta. Então aí vai ter que buscar nos registros aí da aula de vocês se tem mais alguma coisa a complementar sobre isso. Mas que eu saiba é isso, tem essa predisposição corporal e pode estar relacionada à mediunidade, mas não é uma regra. Então teria que ver o que acontece, porque alguns aspectos se misturam, os aspectos mentais, os aspectos espirituais, os aspectos físicos, às vezes não é uma coisa isolada, né? Então a gente precisa ter muito cuidado na hora da gente afirmar, é isso, é aquilo, porque cada indivíduo é um ser muito complexo, onde tem várias facetas, né? Então, não responde a sua pergunta, mas o que eu sei desse assunto é isso. Olha que coisa interessante.
Lembra que eu falei que o sonambulismo ele pode ser ativado, lá não é essa palavra que eu falei, mas ele pode ser provocado, ele pode ser espontâneo ou ele pode ser provocado. Normalmente, quando que se provoca um estado sonambúlico? É numa reunião mediúnica. A pessoa ela tem aquela capacidade, através de um agente magnético, que pode ser tanto uma pessoa encarnada como um espírito desencarnado, se provoca essa emancipação da alma para que aquele sonâmbulo entre no processo de trabalho, para que ele entre em contato de fato com o mundo espiritual. E aí, nesses casos, olha o que o Livro dos Espíritos traz para nós, lá na pergunta 455, que a influência da atmosfera moral, ela vai influenciar naquilo que aquele sonâmbulo está conseguindo, naquele acesso que ele vai conseguir ter ou não. Então, o que ele quer dizer? Se tiver muitas pessoas ao redor, vamos supor que está tendo um trabalho mediúnico aqui, onde uma pessoa vai estimular para que um espírito do sonâmbulo vá trabalhar, vá ver alguma coisa, ter contato com o mundo espiritual. Se tiver muita gente dentro dessa reunião mediúnica que só está lá por curiosidade, que está lá, mas está pensando, nossa, mas será que isso está acontecendo mesmo ou será que isso não está? Será que isso é verdade ou será que isso não é? Ou com pensamentos tumultuados, agitados, isso pode influenciar a característica, o tipo de acesso que ele vai ter ao plano espiritual. Então o ambiente influencia, até porque para nós o pensamento é uma coisa que está dentro da nossa cabeça, né, gente? Mas o Livro dos Espíritos traz que não, que o nosso pensamento ele é um tipo de matéria também, as nossas emoções, tudo emana de nós e a gente vai depositando tudo isso no ambiente. Então olha que interessante, o que ele traz, ó? Sobretudo, espectadores curiosos, mais ou menos malévolos, prejudicam o desenvolvimento das faculdades do sonâmbulo. Então, pode influenciar na qualidade da informação que ele vai trazer. Apesar de, às vezes, ele tem a capacidade, às vezes, de dar uma informação que seria acurada, vai por assim dizer, que seria verídica, que seria uma informação concreta. Mas, por causa do envolvimento moral das pessoas que estão assistindo o trabalho, isso pode influenciar. Olha que coisa interessante. E aí ele ainda traz que a presença dessas pessoas produz um efeito que ele fala que é uma coisa muito ruim para as pessoas que são médiums, que quando a pessoa está num transe mediúnico, alguém ir encostar nela. As pessoas que são médiums falam que tem uma sensação muito ruim. Eu não sou médium ostensivo, então eu não sei falar para vocês. Mas ele fala que a presença de pessoas que têm essa curiosidade, que estão lá só para xeretar, elas são tão prejudiciais pro sonâmbulo, como se alguém fosse encostasse a mão nele bem na hora, e aí traz ele meio que para a realidade, de tamanho que é essa influência. Olha que interessante, às vezes a gente não percebe a influência do nosso ambiente, né? Mas ele traz aqui que principalmente nesses locais onde a gente precisa manter o pensamento elevado, que a gente se empenhe de fato para fazer isso, para poder contribuir até com o trabalho que a espiritualidade está fazendo em nós. Achei bem interessante isso. E aí ele fala, né, que o sonâmbulo, ele vê muitas vezes o seu corpo através da visão do seu espírito, mas às vezes ele nem reconhece, ele nem percebe que é ele que está lá, porque ele se percebe tão diferente que às vezes ele não consegue entender que aquele corpo que está ali deitado ou sentado é dele. E às vezes ele vai se referir ao próprio corpo na terceira pessoa. E às vezes acontece como se fosse até um diálogo do espírito com o corpo, do corpo com o espírito. Olha que coisa maluca. Imagina a gente consultar nosso próprio espírito. O que será que o nosso espírito teria para falar para nós, hein? Enquanto a gente está aqui preso na matéria, pensando pensando na carne que esqueceu de descongelar, nas roupas que não... Putz, devia ter lavado o edredom com esse calor, né? Mas não lavei. Imagina, nosso espírito não está pensando nessas coisas não, né, gente? Nosso espírito acho que teria umas coisas mais, né, interessante para falar pra gente, né? Eu fiquei curiosa, falei, o que será? Será que eu consigo me conectar com esse meu espírito? Ou eu ia tomar um puxão de orelha, né, gente? Você sabe que espírito, quando tem uma percepção maior, dá uma puxada de orelha também. Imagina o nosso próprio espírito, que a evolução dele depende do que a gente faz aqui. Ave Maria falou, Tânia. Me ajuda aí, né, pra eu te ajudar, né? Complicado. Mas é interessante a gente perceber isso, né? E o que ele traz também, né? Que muitas vezes quando a gente está aqui encarnado, a gente está limitado pela matéria. E a gente não tem acesso a todas as informações que o nosso espírito tem. Às vezes o nosso espírito é muito mais esperto que a gente. Às vezes o nosso espírito, ele já... Sabe às vezes aquela vozinha que fala assim na nossa orelha, né? Tipo, não faz isso!
a gente acha que é nosso mentor, né? E pode ser nosso mentor, não que não possa ser nosso mentor, mas às vezes é nosso próprio espírito que está falando, pelo amor de Deus, meu filho, larga, já fez isso 30 encarnações seguidas, você vai cair nessa de novo. A gente veio aqui justamente para não fazer isso. Então, o nosso espírito, nesse estado de emancipação da alma, ele pode ter acesso a conhecimentos e às vezes você fala assim, nossa, eu falei uma coisa, ela foi tão sabida. Nossa, não sei nem qual, eu acho que eu preciso gravar isso que eu falei, porque foi tão maravilhoso. Acho que nossa, eu tava numa hora assim, muito inspirada, né? Algum espírito falando na minha orelha. Às vezes foi o seu. Porque o seu espírito, ele tem um conhecimento, já tem uma vez que aqui na Terra a gente está limitado pela matéria. Eu achei isso muito interessante também. Às vezes até a gente às vezes pensa, né? Ah, aquela pessoa lá é ignorante. Ignorante no sentido de ignorar mesmo, de não saber certas coisas. Ela pode estar ignorante, mas às vezes o espírito dela não é ignorante. Já pensou? Aí depois todo mundo desencarna, aí você encontra lá a pessoa que você achava que era maior ignorante e o espírito dela é maior sabido. Mais sabido que você. Aí a gente fica com o quê? Com cara de coruja, né? Pra não falar outra coisa, né? Cara de ué, né? Nossa, é você! Ai, que maravilha! Né? Você vai falar o quê? Pode acontecer. Interessante a gente perceber isso também. Só que, de acordo, como o espírito também ele pode ser mais ou menos evoluído, mais ou menos depurado, essa informação que a gente recebe dentro desse processo de emancipação da alma, ela pode ser mais ou menos real, mais ou menos de acordo com a realidade também. Então, fica sempre Kardec com a gente, pra gente ter muito discernimento nas informações que a gente receber, né? Para passar pelos nossos filtros, pelo crivo da razão, né? Até porque o espiritismo é uma fé raciocinada, né? Não é uma fé cega. Então é sempre importante a gente ter esse critério. Agora, finalmente, eu vou falar do êxtase. Meu Deus do céu. O êxtase, como a gente já falou, só estou repetindo o que a gente já falou, porque agora a gente já falou do sonambulismo, então a gente já entendeu mais ou menos como é o sonambulismo, e agora a gente já sabe que o êxtase, ele é um sonambulismo mais apurado. Então a gente já percebeu que o sonambulismo é um estado de emancipação da alma e o êxtase é mais. Mas mais como? Vamos entender mais como. Mais como? Características do êxtase. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas que têm essa capacidade de entrar nesse estado de emancipação da alma, que é mais profundo que o sonambulismo, o espírito delas tem acesso a mundos mais evoluídos que o nosso. Gente, pensa, você fazer uma visita a um lugar maravilhoso, pensa numa cidade muito maravilhosa aí do planeta, que você queria conhecer, onde o pessoal fala que lá não tem violência, não joga lixo no chão, que todo mundo se respeita, você fala, gente, é um paraíso na Terra. E imagina o espírito ter acesso a um outro planeta, lá, um outro orbe mais evoluído. Pensa nisso, o estático consegue. A pessoa nesse estado de emancipação da alma, ela consegue ter acesso a esses mundos mais elevados. E aí ele consegue ver como que os espíritos superiores vivem, ele tem essa percepção. Pensa, não se consigo nem imaginar como que é isso. Tem um quadro muito famoso que eu acho que chama Agonia e Êxtase de Santa Teresa, alguma coisa assim, que mostra ela recebendo como se fossem flechadas de um anjo. Nossa, que interessante, Não sei se eu você conheço conhece. essa obra. E me parece isso, né? Porque eu fui ler a história do quadro, né? Que ela contava lá no Convento nas Freiras que ela tinha sonhos onde ela era arrebatada. Era arrebatada e ia para esses mundos superiores. Sim. E ela sentia esse estado de êxtase, de... Sim. É daí que vem essa palavra mesmo, né? Que deixava ela... É muito bonito, chama Agonia e Êxtase de Santa Teresa. É bem parecido com isso. Talvez seja algo que ela talvez tenha vivido. Provavelmente sim, porque olha outra característica. Uma grande sensação de bem-estar. Essa é uma característica do êxtase, porque você está lá com os espíritos superiores, sentindo, como se você estivesse sentindo o cheiro, sentindo o gosto, sentindo a energia daquele lugar. Então isso traz um grande bem-estar para aquele espírito que está nesse processo. Só que olha a pegadinha. Gente, quando você vai para uma cidade maravilhosa, de férias, tudo lindo, você tem vontade de voltar? Pensa o estático. Ele está lá vivenciando isso. Às vezes, sim, às vezes fica aquela remanescência, sabe? Nossa, que saudade de uma coisa que eu não sei direito o que é. Sabe aquela sensação muito
muito boa, que você dá vontade, você fala, gente, como que eu faço para chegar lá de novo, mas eu não sei nem onde que eu fui. Às vezes fica essa reminiscência. Então, às vezes e aí, esse processo de libertação, ele é interessante, porque a alma fica tão desprendida que a pessoa corre o risco até de desencarnar mesmo. Então, Kardec e os espíritos orientam para que, caso a pessoa esteja nesse processo falando que ela está vendo coisas maravilhosas,